o que é um encurtamento muscular. Vocês já pararam para pensar nisso? O que é de fato o encurtamento muscular? Vamos lá, vamos entender. A gente pode ter um músculo encurtado. O que significa isso? O meu músculo, pelo meu tamanho de pessoa, cada pessoa, pelo tamanho da minha perna, sim, o meu músculo deveria ser de um determinado tamanho. Vamos ver aqui, ó, o tamanho Vamos ver o tamanho posterior da tia Mari. Ó, até que ele é grandinho, gente. Sim, esse daqui é o meu músculo atrás da minha perna, ok? Ele, para o meu tamanho de perna, ele é desse tamanho. Quem é mais alto que eu, ele vai ser maior, sim? Então, não existe um tamanho certo para o músculo, ok? Mas, para o meu tamanho de perna, esse daqui é o tamanho do meu músculo. Agora, o que acontece? Quando o músculo é encurtado, significa que esse músculo, ele tá pequeno. Meu músculo deveria, pelo meu tamanho de perna, ser desse tamanho, mas ele está deste tamanho. E ele deste tamanho, ele não deixa, por exemplo, eu esticar bem o joelho, não deixa, por exemplo, eu colocar o meu quadril para frente, empurrar meu xixi ali para frente, articular minha pelve. Quando o nosso músculo ele fica menor do que o tamanho que ele deveria ser, ele começa a criar na gente algumas posturas erradas, sim? Por isso que a gente tem desvios posturais, porque a gente tem um lado do corpo que às vezes fica mais, a musculatura ali da coluna fica mais encurtada, vai fazendo uma escoliose, sim? Então, o músculo encurtado significa que ele deveria ser deste tamanho e por algum motivo ele fica pequeno, né? E isso, como é que isso, o que isso acontece, né? Acontece uma atrofia desse músculo, sim? Simplesmente porque eu não fiz mais aquele determinado movimento e ele pode ter encurtado. Por exemplo, quer ver quem tem músculo encurtado? A pessoa vai lá e sofre um acidente de moto, bate a cabeça, sim, faz um TCE, né, um trauma ali no crânio encefálico, um trauma na cabeça, no cérebro mesmo, perde um pedacinho ali, ou tem alguma alteração ali por conta desse trauma, e aí parte do corpo dela ali, da metade do corpo dela ali, pode ficar paralisada. Sim, ela não consegue mais sozinha subir o braço, ela não consegue mais sozinha mexer a outra parte do corpo. Ou teve um derrame, né, que a gente chama, um acidente vascular cerebral, alguma coisa ali que faz com que parte do corpo fique travado, não se mexe mais. Teve uma lesão medular, parte do corpo não mexe mais. E aí, essa pessoa, ela passa um tempo internada para que ela se recupere, para que ela possa voltar para casa, sim? Nesse tempo, a gente, fisioterapeuta, tem que ir lá e mexer o braço dessa pessoa, mexer a perna dessa pessoa. Para quê? Só mexer? Só fazer isso aqui? Não, a gente precisa levar esse braço até lá em cima, posicionar de uma maneira que eu alongue essa musculatura. Para quê? Para a musculatura não ir encurtando. Quem tem, né, quem teve ali uma lesão cerebral ou algum tipo de lesão que faz um lado do corpo não se movimentar mais, é natural, ou as pernas não se movimentarem, é natural ter uma atrofia nesse músculo, esse músculo ele vai parando de funcionar, e aí eu tenho um encurtamento dele, sim? Outro caso que é normal também acontecer encurtamento, crianças que nascem com alguma alteração cerebral também, e que tem ali algum tipo de paralisia cerebral e que não, por exemplo, não movimenta, não consegue fazer a extensão de punho, ela vai tendo um encurtamento dos flexores aqui e a mãozinha dela fica assim, ó, o tempo todo fechada. A fisioterapia vai lá para tentar ir ganhando essa musculatura de novo, mas pelo próprio estímulo neural dela, ela volta a fazer isso. Aí ela passa o dia inteiro assim e alonga o músculo só na hora que a fisioterapia vai lá. E aí vai encurtando esse músculo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que dificilmente vocês têm encurtamento muscular. Quem tem encurtamento muscular, existe algum tipo de lesão que fez o músculo dessa pessoa ficar pequeno. Sim, vocês dificilmente têm um encurtamento muscular neste sentido. Qual é o tipo de encurtamento muscular que a gente costuma ter? Não necessariamente
é o tamanho do músculo. Por quê? Porque a gente leva o braço até aqui, a gente estica o joelho, né? Então, para a gente andar, a gente vai esticando o joelho, o quadril fica para frente. Então, a gente tem o tamanho ali do músculo no tamanho que ele deveria ser. Não, ele não é encurtado. Só que o músculo ele tem uma outra característica. Além do tamanho dele, tem algumas pessoas que têm um músculo que consegue fazer isso aqui melhor. Vamos lá. Estica e volta. E tem outras que, por mais que puxa, ele dá uma esticadinha e volta. Sim? Isso não é um encurtamento. Isso é um músculo rígido. Eu tenho um músculo ali, tem pessoas que têm um músculo mais flexível. Ele se estica e ele volta. E tem pessoas que têm um músculo mais rígido, por mais que ela tente esticar o músculo, não cede, aí ela volta. Sim? Então, isso tem a ver com o músculo rígido ou não. Músculo encurtado é o tamanho do músculo, ok? E aí, o que acontece? No músculo rígido, a gente tem uma baixa capacidade desse músculo se esticar e voltar. Por que que isso acontece? Por que que algumas pessoas têm um músculo mais rígido e outras pessoas não, têm um músculo mais flexível? Primeira coisa que a gente tem que ter clareza, isso tem a ver muito com a nossa genética, sim, essa capacidade do meu músculo se esticar e voltar tem a ver com a minha genética. Se os meus pais são pessoas mais flexíveis, eu tenho uma tendência a ter um músculo mais flexível. Sim, se os meus pais têm uma musculatura mais dura, eu tenho uma tendência a ter uma musculatura mais dura. Homens têm uma tendência a ter uma musculatura mais rígida. Pessoas longilíneas, altas, têm uma tendência a ter uma musculatura mais rígida. Percebe? Não é um músculo encurtado que tem um tamanho mais curto. Ele tem o tamanho normal, como de qualquer outra pessoa. Sai lá do bumbum e chega até o joelho. Só que, na hora que a gente traciona esse músculo, ele tem uma resistência muito maior. Então, existem pessoas que têm essa capacidade viscoelástica do músculo reduzida. Isso não significa que essas pessoas não podem zerar. Isso não significa que essas pessoas não podem aumentar o tamanho do músculo. Porque olha só, o que eu preciso fazer no meu músculo para eu conseguir zerar uma abertura, para eu conseguir chutar minha perna lá em cima? Eu preciso, não é fazer ele aumentar essa capacidade aqui, ó, estica e volta. Não, eu preciso fazer ele crescer de tamanho. Aí, somando com a capacidade de se esticar e voltar, aí eu tenho uma abertura.